4 pessoas morreram, outras 6 ficaram feridas na manhã de ontem, conforme as informações ainda vêm à tona de um confronto no mar entre a Guarda Costeira de Cuba e uma lancha registrada na Flórida. Essa embarcação entrou em águas territoriais cubanas. Um barco da Guarda Costeira, da Guarda Fronteiriça cubana, se aproximou para identificar a lancha. Aí a gente tem aqui o comunicado do Ministério do Interior de Cuba, que trouxe à tona o seguinte: esse é o relato do lado do Partido Comunista Cubano. Pessoas a bordo abriram fogo primeiro, ferindo o comandante da patrulha cubana, e então as forças de segurança de Cuba responderam disparando. Aqui no comunicado oficial, eu passo com você pelos detalhes. Aspas. Cuba detectou um barco registrado na Flórida dentro de suas águas territoriais e, ao tentar proceder com a identificação, foi alvo de tiros por parte da tripulação. Em resposta, nossas forças reagiram para defender a soberania nacional, resultando em 4 mortos e 6 feridos entre os agressores e um oficial também ferido. Foi até divulgado o nome de 7 dos 10 homens a bordo, então, pelo governo cubano. Miguel Ortega Casanova, que é um dos 4 que faleceram na troca de tiros, homenageado por familiares como um cidadão americano que já era, então, de longa data residente dos Estados Unidos. Amy Jair Sanches Gonzalez. Esse foi detido, tem o histórico de estar procurado por Cuba em conexão com ações que foram rotuladas como relacionadas ao terrorismo por Cuba. Leordan Henrique Cruz Gomes também foi preso, também procurado pelas autoridades cubanas. E aí você vê o perfil que é de muitos dos outros. A gente pode citar também o nome deles, outros sobreviventes, Conrado Galindo Sariol e José Manuel Rodrigues Castejó, também sobrevivente detido. Um perfil de cubanos que pareciam buscar algum tipo de libertação em Cuba. Esse parece ser o caso também, de acordo com relatos das famílias. Eles estavam armados, segundo o comunicado de Cuba, também com fuzis de assalto, pistolas, coquetéis Molotov, estavam aí com equipamento para combate. O líder cubano Miguel Díaz-Canel também se manifestou no X, a gente tem a publicação dele aqui, afirmando que o país, aspas, se defenderá de qualquer agressão terrorista e mercenária. O incidente pareceu pegar de surpresa o secretário de Estado Marco Rubio. Ele afirmou que o episódio não foi uma operação do governo americano e que o país vai verificar independentemente o que aconteceu. Vamos lá, a gente tem aqui a fala então do secretário de Estado, o chefe das relações exteriores americanas, Marco Rubio. So this morning we were made aware by Cuban authorities of an incident off the coast of Cuba. We immediately began to look into it. As it stands now, the Department of Homeland Security, the Coast Guard, others are involved. The majority of the information we still possess is what Cuban authorities are providing both the public and the U.S. government. We have our embassy on the ground in Havana working this as we speak, asking for access to the people that were on those vessels, if they were American citizens or permanent residents. According to the Cuban regime, that the boat was registered in Florida. We're tracking that down. We will know shortly, and we will know quickly, many more facts about this incident than we know right now. The majority of the facts being publicly reported are those by the information provided by the Cubans. We will verify that independently. Suffice it to say, it is highly unusual to see shootouts in open sea like that. It's not something that happens every day. It's something, frankly, that hasn't happened with Cuba in a very long time. But we're going to find out. We're not going to base our conclusions on what they've told us. And I'm very, very confident that we will know the full story of what happened here, and we will know it soon. And then, we'll respond appropriately based on what that information tells us. Bom, aqui do meu lado você tem então um destaque de onde aconteceu a interceptação. Isso é um mapa que destaca então com um zoom na costa de Cuba, aonde a coisa teria ocorrido. Enquanto isso, a gente também tem os relatos dos familiares que nos dão um vislumbre, dos familiares dos detidos e abatidos por Cuba, que nos dão um vislumbre da motivação do que acontecia, conforme Marco Rubio fala que era algo não conectado, como a gente viu com o governo americano. Então, por exemplo, um dos que foi mortos ali naquele combate, naquela altercação, Michel, era motorista de caminhão, morava nos Estados Unidos fazia mais de 20 anos. Deixa para trás mãe e 2 irmãs, uma que ainda vive em Cuba e uma filha que está grávida, Misael Ortega Casanova. O irmão dele disse à agência Associated Press que na noite de ontem estava de luto pela morte do familiar, lamentou o que tinha acontecido e disse que era uma busca obsessiva pela liberdade de Cuba. A gente tem aqui até as aspas dele. Se nós cubanos que vivemos, só nós cubanos, melhor dizendo, que já vivemos lá, entendemos. Ele disse que é sobre o grande sofrimento que ele e outros cubanos na ilha enfrentam. Disse que a mãe está arrasada.
É o tipo de relato que a gente tem por aí. Enquanto isso, Rubio está ali perto. Bom, os Estados Unidos já são perto. A ilha é muito perto do ponto mais ao sul dos Estados Unidos, nas ilhas ali na pontinha da península da Flórida. Entretanto, melhor dizendo, Rubio vai a São Cristóvão e Neves. Ele está então numa reunião da CARICOM, a comunidade do Caribe, onde líderes caribenhos de várias ilhas ali da região discutem temas incluindo segurança regional, migração e, claro, a crise humanitária em Cuba. Um momento onde também existe a situação na qual vários dos líderes envolvidos ali falam com Rubio, buscam expressar preocupação a respeito da mudança na estrutura comercial, nas cadeias produtivas e das grandes mudanças que a gente vê acontecendo na geopolítica global. Coisa que quem assiste o programa aí tá careca de saber, fazendo uma brincadeira com a minha própria aparência, né? Mas a gente está careca de saber sobre o assunto, estamos cobrindo isso aí diariamente e é uma preocupação dos países caribenhos por ali. Mas um ponto chave disso fica também ali com a comunidade caribenha. Afinal de contas, em 3 de janeiro, houve a apreensão de Nicolás Maduro e com aquilo, eventualmente, o corte do fornecimento de petróleo para Cuba. E acaba com a crise humanitária que a gente vê agora em Cuba também, que se agrava, claro. Cuba vive uma espécie de crise humanitária permanente sob a ditadura do regime comunista cubano. Mas com o corte de fornecimento de petróleo que vem da Venezuela, a gente fala de apagões de até 20 horas, da impossibilidade, por exemplo, mesmo de aviões conseguirem fazer uma escala em Havana e reabastecer. É o tipo de situação que agora ocorre. A gente também pode pontuar, na esteira dos fatos, que aquilo ali acontecia aparentemente de forma nada relacionada, mas enquanto os Estados Unidos passaram a permitir de forma limitada venda de petróleo para Cuba. Em meio à pressão, e Trump falava que achava que após a Venezuela, Cuba naturalmente cairia, teve até reportagem do Wall Street Journal falando que o prazo seria o final do ano. Agora tem o cenário no qual, para fins humanitários e para certos negócios privados na ilha, também uma estrutura mais complexa regulatória para navegar do que é privado ou não por ali, mas seja como for, seria permitido para fins humanitários uma certa quantidade de exportação pelo Tesouro dos Estados Unidos de petróleo para tentar solucionar essa crise, pelo menos no nível humanitário. A gente continua desdobrando a coisa por ali. Como a gente disse, uma situação na qual, um escopo mais amplo, Trump também tem falado na Estratégia de Segurança Nacional, o documento publicado pela Casa Branca, antecipando as prioridades de segurança, e a Estratégia de Defesa Nacional, aquela que é publicada pelo Pentágono, então o Ministério da Defesa, ou agora da Guerra, como é chamado. As duas pontuam a América Latina como uma zona de interesse prioritário, e o que acontece em Cuba está profundamente ligado a isso. A ilha há décadas tem sido não só uma questão de sofrimento populacional sob a ditadura do Partido Comunista Cubano, o governo que mais matou gente na história da América Latina. O Livro Negro do Comunismo estima 100 mil pessoas. Claro, as estimativas variam, mas a coisa fica muito além de qualquer outra ditadura da história do continente. Mas, para além disso, também tem a preocupação geopolítica como uma extensão, antes, no século passado, da União Soviética, mas atualmente com presença, por exemplo, de equipamento russo e chinês, inclusive de monitoramento, perto da sede do Comando Sul americano ali na Flórida. A gente entende a partir disso a nuance do cenário.